Bora fazer pão, gente. Tá aqui. Já tô aqui mexendo a massa do pão. Já vou botar na descrição tudo direitinho. É um pão de iogurte, tá? Você vai botar aqui nesse recipiente primeiro vamos aqui, tá? Aqui é o fermento. São 10 gramas de fermento de pão. 10 gramas de fermento de pão, uma xícara de 200 ml de água morna e a mesma xícara de farinha de trigo. Aí você vai fazer, essa aí é a esponja, tá? Aí você vai fazer, mexe e deixa descansar por meia hora. Aí num outro recipiente você vai botar 2 ovos, vai botar 8 a 9 colheres de sopa de açúcar, uma colherinha rasa de sal, vai colocar, já coloquei 2 ovos, né? Lembrando, gente, que a farinha é a tradicional, tá? Sem fermento. Aí você vai mexendo, certo? Vai mexendo até daqui a pouco você não vai conseguir mais mexer, tem que ser com as mãos, certo? Até dar o ponto, não pode ficar nem muito seco, nem muito molhado, tá? Vai ficar um pouquinho pegajoso mesmo, mas o ponto da massa é esse. Então, vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos, certo, gente? A gente vai botando assim no olho, ou você pesa 700 gramas, aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo, né? Porque pode ser para mais, pode ser para menos. Então você vai numa balançazinha aí e pesa. Um saquinho desse de farinha de trigo tem 1 quilo, né? Então eu já tenho o costume de fazer pão, então eu já sei a quantidade que eu vou usar. Mas para quem tá começando, pode pesar. É mais ou menos 700 gramas. Se precisar, bota um pouquinho mais, né? Você vai vendo, ajustando conforme a massa que você estiver fazendo, né? Lembrando, gente, que esse é um pãozinho de iogurte natural, tá? Cada vez que eu faço um pão aqui, eu faço um pão diferente. Tem pão de liquidificador, existe o pão de forma que eu faço, né? Esse aqui é pão de iogurte natural. Então, assim, eu vou colocando aqui a descrição para vocês, né? E vocês vão fazer e vocês vão ver que delícia é esse pão. Quem gosta de um pãozinho mais doce, coloca um pouco mais de açúcar, certo? Eu botei aqui na descrição que são 8 colheres, certo? Mas eu botei 10, porque eu gosto de um pãozinho mais doce, né? Para tomar com um cafezinho. Então, veja bem aqui, ó, a massa já está no ponto. Aqui tem a farinha de trigo que eu usei, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso aí, 750 gramas. Então, você tira esse recipiente e vai começar a trabalhar na massa. Pronto, gente, aqui tá a massa. Então, a gente vai deixar ela descansar. Vamos usar um plástico filme e vamos deixar ela descansar por aproximadamente 1 hora, certo? Pronto, gente, aí eu tirei daqui o fermento, tá? E eu já coloquei o fermento junto da massa. E agora eu vou misturar essa esponja, que a gente chama de esponja, né? Que é o fermento. Vamos misturar a massa, certo? Até dar o ponto. Olha, gente. Aí a massa ficou assim, ó, muito mole, tá vendo? Quando eu coloquei o fermento junto à outra massa, ela ficou assim, bastante mole. Então aí você vai ajustando com a farinha de trigo, certo? Vai colocando a farinha de trigo aos poucos,
até dar o movimento, até dar o ponto. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Ela fica assim, meio pegajosa. Não pode ficar seca, nem muito molhada. Ela fica exatamente assim, pegajosa. Então, aqui você já misturou todos os ingredientes, a esponja, né? E os demais ingredientes. Agora é deixar a massa já descansar por 1 hora, tá bom? Pronto, gente, aí passaram-se os 40 minutos, né? Quase 1 hora aqui. E agora eu vou trabalhar essa massa já para moldar. A assadeira já tá aqui untada, né? Com farinha. Agora eu vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo, certo? Na bancada. Eu vou trabalhar essa massa, botar essa massa aqui e vou abrir com o rolo. Aí, gente, aqui eu resolvi cortar aqui um pedaço dessa massa, tá? Aí aqui eu vou abri-la. Vou abri-la com esse rolo aqui, né? E já vou moldar o meu pãozinho. Já já eu mostro pra vocês. Pronto, gente, ó. Eu modelo os pãezinhos dessa maneira, tá? Eu abro a massa com o rolo e vou enrolando. Eu modelo ele assim, tá vendo? Só que ele precisa agora... a gente vai enrolar com plástico filme e vamos botar no forno desligado por mais 40 minutos para ele inchar, tá certo? Bom, gente, nosso pão já cresceu. Aí você vem aqui com um pincelzinho com água, tá? E vai pincelando o seu pãozinho desse jeito. Não precisa colocar gema de ovo, tá, gente? É só pincelar o pãozinho dessa maneira que eu tô aqui mostrando. Com um pouquinho de água. Assim. Assim. Aí, gente, você vem aqui, ó, com a peneirinha e vai colocando por cima já do pãozinho, que já pincelei com água. Você vai colocando assim açúcar, certo? Sim. Bom, gente, ó, o resultado é esse, tá vendo? O pãozinho, ele é como se fosse um pãozinho doce, tá vendo? Ele tem um açúcarzinho em cima. Deixa eu... Tá muito quente. Mas, olha só, gente. Esse é o resultado da fornada. Vou fazer aquele cafezinho. Gente, isso aqui está divino, olha só. Que pão é esse, minha gente? Olha só. Uma maravilha, olha só. Que delícia. São as bisnaguinhas, né? Bisnagas, né? Bisnagas. Quase que não sabe o nome. Tá demais.